A Guerra dos Cybertronianos tomou proporções planetárias, da qual deixou de ser uma guerra civil para se estender por todo o universo. Disso já sabemos. Mas a pergunta que sempre ficou foi saber como a guerra iniciou. É aquela velha pergunta de como chegamos até esse ponto. Se você quer saber como ela começou e por que houve a divisão entre as duas facções de Autobots e Decepticons, então fica ligado até o final e vamos ver essa retrospectiva. Já é mostrado há muito tempo sobre o desenrolar da guerra, de como ele está neste momento, e do passado mostrando tropas e guerreiros lendários da história dos Cybertronianos. Vimos, por exemplo, no filme mais recente, O Despertar das Feras, sobre os Mechanimals e os Predacons. No filme Era da Extinção, dos Dinobots, além de séries que também mostram outros Transformers. E nesse momento, o que está sendo focado é a respeito do início de tudo, sobre a guerra e o que levou dois amigos como D-16 e Orion Pax a se tornarem líderes dessas duas facções. Vamos à análise. Contexto em Cybertron. Cybertron havia acabado de sair da primeira guerra originada da separação de 13 tribos separadas por Transformers que se autodenominavam Primes, mas os 5 Primes originais haviam sido criados por Primus no início de tudo. Se quiserem um vídeo explicando o início de Cybertron e dos Transformers, é só comentar início nos comentários que irei buscar fazer uma análise detalhada para todos. Enfim, após o fim da guerra, Nominus assumiu o governo de Cybertron por meio de um parlamento instituído para auxiliá-lo no governo. Mas a forma de governo em Cybertron era por meio do funcionalismo, onde o governo decidia o serviço, a classe social a qual ele pertenceria. Basicamente, todos os Transformers tinham seu destino traçado e decidido, onde havia corrupção, desprezo e descaso social, principalmente para com aqueles que estavam na parte mais inferior da sociedade cybertroniana. Nesse contexto, nasce Megatron. Megatron antes era chamado de D-16, no qual tinha o sonho de exercer um cargo de médico, mas o governo decidiu colocá-lo como um minerador. Megatron via o contexto em Cybertron e não aceitava a corrupção do governo e o desprezo social da parte mais nobre da sociedade contra a inferior. Nisso, D-16, o Megatron, tenta lembrar, fez uma dissertação falando exatamente sobre isso, do qual o governo, tomando ciência de suas dissertações e movimentos propagando a baixa ao funcionalismo, prendeu Megatron e tentou matá-lo, silenciá-lo, buscando o fim de tais movimentos, mas antes que conseguissem silenciar Megatron, Orion Pax, o Optimus Prime, interviu, e vendo que Megatron não se tratava de alguém mau, mas como alguém que tinha suas convicções, levou-o ao Senado, onde, vendo pelo ponto de vista de Megatron, discursou mostrando também sua indignação contra a corrupção e a forma de governo, onde Orion Pax e Megatron foram expulsos e também mandados para a mineração novamente. Mas além de Orion Pax, Shockwave também se uniu a Megatron, com o plano de derrubar o parlamento por dentro. Início dos Decepticons. Com esses novos aliados a Megatron, deu-se início aos Decepticons, um movimento que já existia pelas dissertações de Megatron, que agora crescia com a divulgação de forma clandestina dos escritos. Assim eram feitos movimentos políticos contra o governo, que eram retalhados e destruídos. Com a opinião pública decaindo sobre o governo de Cybertron, eliminaram Nominus e colocaram Sentinel Prime, o antigo líder da segurança, como novo governante de Cybertron, para crescer a opinião pública e o poder do parlamento. Com o decorrer de todo o desenrolar das ações dos Decepticons, uma fúria nasceu e cresceu em Megatron, de forma que ele passou a se tornar mais violento, mas ocultando esse seu lado, até o dia em que foi realocado para a mina de Croteus 12, onde matou um dos guardas e foi preso, mas escapou durante a triagem e se escondeu em uma caverna, onde iniciou um novo movimento para conseguir novos aliados para seus planos, formando assim uma liga de gladiadores com aqueles que eram menos favorecidos e que estavam dispostos a participarem da nova campanha de Megatron, onde ele passaria a mudar os Decepticons de um movimento político para um grupo terrorista, para tomar o poder de Cybertron por meio da força. Com isso, Megatron atacou o Sentinel Prime, onde todos acreditaram que estava realmente morto, mas na verdade estava em hibernação, se recuperando e esperando para retornar e ter sua vingança,
como foi mostrado no filme O Lado Escuro da Lua. O início da guerra. Com Sentinel Prime dito como morto, Zeta Prime assumiu o poder e nomeou Orion Pax como chefe de segurança em Cybertron, responsável para deter as ações dos Decepticons, que agora não tinham mais as intenções de mudar o governo, mas agora de tomar o poder por meio da força. Zeta, com o passar do tempo, se mostrou um governante megalomaníaco, que estava disposto a sacrificar os cidadãos da parte inferior de Cybertron para criar e sustentar suas armas. Optimus Prime concordava com as intenções de Megatron, mas não com seus métodos. Com isso, ele entendeu que a única forma de parar a guerra era se ele se aliasse a Megatron, novamente buscando parar essa forma de agir dos Decepticons. Mas, no momento em que aparentemente havia se feito o acordo entre Megatron e Orion Pax, Megatron atacou e jogou Orion Pax dentro de um abismo, deixando ele para morrer. Nascimento de Optimus Prime. Orion Pax está dentro do abismo, moribundo e sem esperanças, mas dentro do labirinto ele encontrou a matriz da liderança, que concedeu poder para se tornar Optimus Prime. Com o poder da matriz, ela o guiou para o antigo Titã de Cybertron, que estava adormecido, onde Optimus, finalmente, posso falar à vontade que ele é o Optimus, ativou o adormecido Titã, que convocou todos os Autobots, os Cybertronianos, que não haviam se juntado a Megatron e que estavam dispostos a lutar contra as ações dos Decepticons, para impedir a tomada do poder e o início da tirania de Megatron. Zeta foi morto por Megatron, que agora estava aparentemente sem líder, mas Optimus Prime foi aclamado o novo líder de Cybertron por meio da matriz da liderança. Megatron havia sofrido um dano grave durante a luta contra Zeta, onde houve um novo líder dos Decepticons, Sporgonoff, que liderou um ataque na refinaria de Thorax, mas sua investida acabou por gerar uma imensa explosão no planeta, que levou a maioria dos sofrimentos de energia que sustentavam Cybertron. Com essa perda tão significativa, deu-se início a um grande êxodo do planeta, principalmente daqueles que não tinham lado nessa guerra. Mas os Autobots e Decepticons continuaram na guerra por Cybertron, mesmo percebendo que já não havia nada a se fazer naquele momento, apenas esperando que uma centelha de esperança pudesse surgir e parar a guerra e a iminente destruição de Cybertron. Pessoal, essa história tem muito ainda que se desenrolar. Tem muita coisa ainda que não foi mencionada nesse vídeo, por ser algo muito mais extenso. Se quiserem também que venhamos a falar futuramente sobre o desenrolar desse êxodo do planeta, as consequências e o que está nesse contexto atual, só deixar aí nos comentários que irei procurar fazer mais vídeos sobre a esse respeito. Então pessoal, podemos ver que nesse filme de Transformers será abordado como se iniciou a guerra. Mas claro, essa análise não quer dizer que é exatamente isso que irá acontecer. Afinal, a trama da guerra de Cybertron pode ser contada e interpretada de muitas formas diferentes. Então, só nos resta esperar, e analisar e teorizar como foi o passado e tentar prever como será o futuro. Afinal, o futuro é a consequência das nossas escolhas, mas o presente tem diferentes caminhos. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha curtido. E para não perder nenhuma análise e retrospectiva dos melhores momentos de séries, animes e trailers, se inscreve aqui. Tamo junto!